Olá, boa noite. Está no ar mais um Contraponto, o seu programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. Estamos de volta para mais um programa de debates de ponto e também de contraponto, para falarmos sobre assuntos que receberam e que mereceram repercussão na pequena e também na grande mídia, em nível regional e nacional. Hoje vamos trazer dois temas interessantes. Por que dois? Porque dois blocos serão destinados ao grande tema do momento, a Copa do Mundo. E o outro tema vai falar sobre política. A temática é política, mas também tem a ver com a Copa do Mundo. Ou seja, vamos falar sobre José Dirceu e os mensaleiros. Afinal de contas, enquanto assistimos à Copa, a Justiça, o STF, libera os mensaleiros para trabalhar. Estes são os assuntos, os temas que a gente traz aqui para a mesa hoje, sempre com a presença ilustre dos professores do Centro Universitário Franciscano, sempre apresentando a partir da minha direita, e assim a gente já começa com o professor José Maria Pereira, do curso de Economia, o professor Alexandre Macari, do curso de História, hoje representando a seleção argentina, ele que vem com a camisa da AFA, e à minha esquerda hoje o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Hoje não contamos com a presença da professora de Psicologia, a Graziela Miolo Cesne, mas ela deve retornar aí já na próxima edição. Bom, eu apresentei os temas e assim já fui introduzindo os assuntos do programa de hoje. O primeiro deles, antes de entrarmos na Copa e tudo o que está rolando aí com relação a esta temática, não é tão abordada pela mídia, praticamente 70%, 80% do conteúdo jornalístico hoje que está sendo divulgado pelos meios de comunicação fala de Copa do Mundo. Mas também alguns meios estão dando atenção para, talvez assim podemos dizer, e eu vou utilizar a expressão aqui hoje, efeitos da Copa. Será que é um efeito da Copa? Bom, o STF liberou aí os mensaleiros e o mais, digamos assim, talvez o mais importante nome que encabeça os mensaleiros, José Dirceu, foi liberado na semana passada para iniciar uma atividade profissional. E isso chamou a atenção de colunistas, de jornais, de vários locais aí, de várias cidades importantes do país, principalmente porque a ideia que se passou aqui, enquanto estamos distraídos, enquanto o povo brasileiro está distraído assistindo aos jogos, o STF vai lá e libera os mensaleiros para trabalhar. Bom, se isso pode, se não pode, é o que nós vamos debater aqui. Eu abro esse espaço com o professor Paulo Ferroni, ele que em outros momentos, vale fazer a reprise, não é? Ele em outros momentos se dizia contra as atitudes do STF, principalmente a partir de Joaquim Barbosa. Mas, com a saída dele, eu quero ver se ele continua. E se essa atitude de liberar José Dirceu para trabalhar é possível, ou seja, ele tem esse direito ou não tem esse direito, professor Ferroni? Michael, eu não só era contra as decisões monocráticas, né, individualmente adotadas por Joaquim Barbosa, quanto já fazia previsão de que elas não subsistiriam quando o recurso fosse interposto. Isso eu já dizia naquela época. E como a mídia é cínica, né, que é capaz de dizer, estamos todos com foco na Copa e o STF, a calada da noite para que não nos demos conta, liberem os réus da ação penal 470. Ela consegue transmutar e maquiar do jeito que bem lhe convém. Para mim não havia dúvida de que não subsistiria essa decisão, já tinha dito, né? Era uma decisão completamente equivocada, contrária a toda a trajetória de 15 anos da STJ e STF, que permitiu a milhares de outros réus do regime semiaberto que pudessem trabalhar. E tanto é que o próprio artigo 112 da Lei de Execução Penal assegura que o réu pode migrar do regime semiaberto para o aberto com o mesmo prazo, de 1 ano e 6 sexto da pena, né? Pode migrar para o aberto e aí trabalhar. O que vai acontecer com o José Genuíno, que pode usufruir do aberto dia 24 de agosto, já pode pedir e com certeza vai ser assegurado. Mas a mídia transmuta e está fazendo notícia em cima
dessa nova interpretação, que a calada da noite, o STF, então, sob nova direção, se aproveita. Isso já estava visto, revisto, previsto, que não ia subsistir por absoluta ilegalidade, né? Bom, vamos abrir a mesa. Não sei se esta é a opinião do professor José Maria Pereira, se ele compartilha dessa ideia. Pode perguntar para o Alexandre primeiro, quem Posso? sabe? Só para estabelecer um mediador aqui? pêndulo, né? Um contraponto direto. Um contraponto direto. Tá bem, professor Alexandre, então. Não, para dar uma O senhor vai ao encontro do olhar do professor Ferroni com relação à atitude do STF? Eu lembro quando o professor Ferroni trazia essa questão, que inclusive o termo mensaleiro não existiria, né? Falava desses aspectos, tudo elementos criados, né, pela grande mídia e tal, né? Realmente, né, a gente esperava já por uma resolução, ou pelo menos por um caminho como está se traçando, né? Mas eu penso que essa notícia vinculada no período da Copa do Mundo também, porque, né, o Joaquim Barbosa, né, saiu, mas saiu antes, né? Para não dar margem, braço a torcer, né? Então, eu acho que essa relação e o acaso, entre aspas, da Copa do Mundo estar acontecendo no país e enfim, é muito mais pelo período que os fatos estão acontecendo, né? Eu falo fatos porque a reportagem que nos mandaram, ela é cronológica, o passo a passo parece de um bandido que está trabalhando. É mais ou menos isso. Como está pintado aqui pela Isto É, né? Ou do, né? Não sei se um bandido seria o termo, né? Mas de alguém que está trabalhando como arquivista, né? No caso de José Dirceu, né? Então, a forma como a mídia coloca isso, eu concordo com o professor Ferroni. Eu concordo. Ela, dependendo do tema, ela, né, adequa conforme as suas conveniências ideológicas. Agora, lembro também que na época a gente provocou o professor Ferroni, né, se o Dirceu era um político preso ou um preso político, né? E aí nós divergimos desse ponto, né, porque o período histórico é outro, né? Então não tem como, né, trazer... Tudo bem que o sujeito ele é um sujeito histórico também, né, mas o processo ele vai se transformando e, né, na atual circunstância ele é um político preso. Professor, me permita fazer uma complementação, até para lhe dar mais elementos, né, para o seu comentário. Mais elementos? Não tem problema. Porque o Alexandre lembrou que eu questiono essa expressão mensalão e mensaleiro, né? Até porque foram 4 deputados do frigir dos ovos, 4 deputados condenados, 2 do PT. Então, é dizer, se pagava uma mensalidade para os deputados votarem a favor do PT, mas por que 2 são do PT e os outros 2? Era necessário pagar para 2 só. E outra, se dizia que havia verbas públicas para esse pagamento. Mas e por que não foram condenados a devolver as verbas? Por que no caso Rodan, todos foram condenados a devolver verbas públicas? Por que nesse caso Barbosa não determinou que devolvessem as tais verbas? Será que porque não são públicas? Então, são questões que a gente fica se perguntando e se questionando e que corroboram com aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, né? E outra, são deputados federais, mas no Senado também eram votados os projetos. Por que lá não tem deputado, não tem senadores que eram alvo dessa mensalidade, que seriam beneficiários dessa mensalidade? Então, aquilo que digo, não há mensalão, não há mensaleiros, e é preso político, sim. Não, eu posso agora, por favor, deixei bem para o final, porque realmente esse assunto já me cansou, né? Eu acho que não só me cansou, mas como acho que a população brasileira está cansada. Se encheu desse assunto, né? Que na verdade o Ferroni, eu acho que realmente ele tinha razão, né? Ele vem insistindo que não houve um mensalão, etc, etc. Ele reafirmou agora. E eu também estou achando isso. Eu acho que eu tive um sonho, né? Talvez um pesadelo. Eu estava sonhando, né? Porque, na verdade, nós ficamos sonhando aqui meses e meses a fio, né, gastando o dinheiro da nação, ocupando o Supremo Tribunal Federal com um assunto, praticamente o único assunto da pauta, e, no final das contas, descobrimos que tudo ficou como era antes. Aliás, nós ficamos no prejuízo ainda,
Porque antes, pelo menos, se o Zé Dirceu e o resto do pessoal fossem absolvidos, pelo menos não ocupariam o hotel, né, que eles estão utilizando, que no caso é a cadeia, né, que eles estão utilizando só para dormir. Porque, na verdade, eu acho que isso é que é chato no Brasil, entendeu? Se realmente, né, não houve o mensalão, foi tudo uma fraude, um golpe da mídia, ou antigamente se chamava de forças terríveis, ou forças elites ocultas, ou agora as elites... Não me vem com esse papo de novo. Quer dizer, o Alexandre está se incluindo na elite aí. Na verdade, a gente até está brincando. Você se sentiu maculado. Né? Nós estamos brincando com um assunto sério, entendeu? Porque se não for, seria brincadeira se não fosse trágico, entendeu? O desperdício de recursos. Porque o que nós temos? Eu li a matéria, como todo mundo, e achei uma piada, né? Aliás, tem duas coisas, eu acho que tem que... e nem sei se é possível fazer essa ligação. Claro, é inevitável fazer a ligação, a saída do ministro Joaquim Barbosa e a liberação do Dirceu. Isso eu concordo com o Ferroni, quer dizer, a mídia parece, assim, muito... mas é quase que pueril, né, uma santa ingenuidade, né? Claro, eu acho que, assim, muitas coisas que se falou, inclusive em relação ao Joaquim Barbosa, que eu falei até aqui no programa, hoje eu já equilibraria mais, entendeu? Porque realmente acho que o discurso que ele... porque sempre eu acho que o mais importante é a prática das pessoas, né? Não o discurso, que diz qualquer coisa. Então, o Joaquim Barbosa passou do grande defensor, né, do paladino e tal, e de repente, por interesse pessoal, ele chuta o balde, né? Quer dizer, ele tinha ainda alguns meses na presidência do STF, tem 59 anos, portanto tinha mais 11 anos ainda, pode chegar até os 70 no Supremo. E se ele era o idealista que dizia ser, por que simplesmente ele resolveu? Claro que a gente viu até na internet, né, alguns internautas defendendo o gesto dele, quer dizer, como um ser humano. Bom, de repente a gente pode pensar assim. Bom, ele viu que isso daí não ia dar em nada mesmo, né, ele já estava com problema de saúde, ia ficar se incomodando o tempo inteiro lá, então resolveu aproveitar o resto do tempo, né, que lhes faltava. Mas aí fica essa questão, né, até que ponto realmente havia esse idealismo dele, essa sinceridade. Não estou discutindo que não possa ter havido, mas que eu acho que ficou realmente assim, ficou uma espécie de órfãos do ministro Joaquim Barbosa, e isso eu acho que é uma fatura que vai ser cobrada do STF, porque o que a imprensa está repercutindo, na verdade, que eu acho que é a impressão do brasileiro médio, mais ou menos, classe média, eu acho que ele imagina mais ou menos isso. Agora, eu acho que no final das contas, o grande prejuízo mesmo foi do judiciário brasileiro. Judiciário, podemos... Talvez a gestão atual. Não unificar mas um pouco considerando o conceito, que o STF seria... mas o STF seria... A atual composição do STF, porque o judiciário se vê todos, e a gente conhece tantas pessoas boas no judiciário. Sim, né? mas claro, eu não a imagem, eu falei a imagem do judiciário, porque a gente pega a Suprema Corte, e não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a Suprema Corte se comportar dessa maneira, quer dizer, é o órgão máximo. Se supõe que na Suprema Corte sejam pessoas do saber mais elevado jurídico da nação. Macula ao judiciário. Eu acho que sim. Mas é bom lembrar que o STF é uma parte do judiciário. Mas o principal é o seguinte, eu acho que o cidadão médio fica pensando, bom, todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais do que outros, né? Para citar o George Orwell aqui. Não, diga, professor. Apenas para complementar, eu comparo esse período quase que ao período pós-Jango e início da ditadura, onde Jango pretendia reformas tributárias, administrativas, orçamentárias, estatuto do capital estrangeiro, reforma agrária, enfim, educação. Eram propostas excelentes para o país. E se frustrou tudo aquilo porque, puxa, menos de 1%, por exemplo, de parte dessas elites detinham 50% das terras no país, que não admitiriam de maneira alguma a reforma agrária, e a própria Constituição dizia, dá para pagar à vista, né, as terras objeto da reforma agrária. As elites... Mas voltamos à questão essas elites, elas estão no Supremo, agora então o Supremo nós estamos procurando onde é que estão as elites. Deixa eu lhe dizer que nos estádios a gente já sabe que não, né? Não vamos confundir com o STF, professor. Mas onde é que estão as elites, né? As elites que
por exemplo, do latifúndio, na época não admitiriam e não admitiram aquilo e criaram a ameaça do comunismo no Brasil e que os comunistas e aí, comiam criancinhas. E aí os militares a deram um mídia golpe, composta com isso, elite econômica, os bancos e tudo mais, o capital estrangeiro resolveu por bem desmascarar e iludir o povo dizendo essas notícias todas. Hoje eu comparo o Mensalão como uma parte de uma estratégia semelhante, não do STF, uma estratégia semelhante dessas mesmas elites que não admitem essas reformas, que José Dirceu também pretendia fazer muitas reformas. Mas eu acho, por exemplo... eu acho que agora... por isso que o senhor não concorda comigo, né? Porque comparou eu acho que são o período do Jango, instrumentos das reformas de base, né, com a questão do grupo que é palaciano, vamos chamar assim, o grupo palaciano do Lula, do Zé Dirceu, que na verdade comparar com o Jango, isso aí eu acho que historicamente é impossível de fazer essa comparação, pela desproporção da causa entre... Porque o que a gente sabia... Mas em termos de resultados... Não, mas olha, o que a gente sabia... Nós estamos comparando o valor das reformas, mas as reformas em si, mas a intenção de propor reformas, isso atenta contra algumas vontades que não admitem, professor. Só falta dizer que o Zé Dirceu era como é que é o Fortunato, aquele do golpe contra o Getúlio, né, que acabou... Gregório Fortunato, parece que é o nome, né, que fez o atentado ao Carlos Lacerda. Porque o Zé Dirceu, até onde eu sei, e isso de um deputado aqui da região, né, houve agora eu vou colocar um caso bem localizado, e esse deputado do partido do governo, no caso, e se tinha uma série de reivindicações aqui para Santa Maria, e ele dizia, não, isso daí não adianta fazer lista de coisas e tal. O que nós temos que fazer tem que entregar para o Zé Dirceu. O Zé Dirceu é o que tem a chave. Entendeu? Então o Zé Dirceu era um homem super forte do exatamente, poder. ele era um dos maiores articuladores desse governo e foi um dos maiores alvos. Então não dá para comparar nem com o pessoal aqui da mas operação. Ele propôs muitas mudanças. Da Operação Rodan, porque da Operação Rodan não tem nenhum peixe grande do tamanho do Zé Dirceu, nem do. Sim, nem mas do ali Beludo, há que era verbas tesoureiro. públicas, enquanto o Zé Dirceu não mexia com verbas públicas, tanto não mexia que não foi condenado a devolver. Por que não condenaram ele a devolver? E os daqui foram condenados a devolver. Mas ele mexia com as verbas aquilo que eu lhe digo assim, da contribuição de campanha, aquilo ali sim. Mexia ou não? Porque, quer dizer, olha uma ele frase, não deixava professor, chegar a se transformar em verbas públicas. Antes de se transformar em verbas públicas, ele se apropriava. Mas por isso que não era pública. veja só, professor, existe aqui uma frase exemplar, que eu penso muito sobre ela, porque... vem ao encontro do que penso. A ministra Rosa Weber, depois de toda a análise do processo, disse assim: não tenho prova cabal contra Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Isso diz tudo para quem entende um pouco de direito. Então, aquilo que eu dizia antes, que não há mensalão e que esse processo na história e na sua sequência, com seus recursos, as comissões internacionais de direitos humanos, com toda certeza vai ser revertida essa frase sentença. que tu citou depõe contra o judiciário mais uma vez. Quer dizer, o judiciário julga subjetivamente. Isso não pode... É interessante o documento que ele trouxe aqui. Não, é uma frase dela. Eu entendo. Está estampada na imprensa e consta do processo. É uma frase dela constituída de um grande texto. Porque a velha mídia odeia o José Dirceu. Bom, é outro tipo de mídia também. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Tudo bem. Vai estar em anexo, né? Aqui já é uma outra parte. É interessante que ele bebe da mídia. Tem um ex-ministro que perdeu o cargo porque dizia o seguinte, né? Dizia o seguinte, quer dizer, o que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Pois é. Eu não vou dizer o nome dele, né? Bom, tudo bem. Que era da área econômica. É interessante. Eu acho também que consta do processo, né? O efeito da saída de Joaquim Barbosa da STF é este efeito negativo, eu diria assim, de você não... de descrença, inclusive do mensalão. Se o senhor já está dizendo isso... Não, mas eu acho que entende? Imagina a sociedade brasileira. Pelo que a gente está vendo, pela reviravolta... Ninguém engana todos o tempo todo. Não, mas simples raciocínio. Mas pela reviravolta que deu, ele que estava lá dentro, provavelmente sabe, num ninho de serpentes, né? Eu acho que isso que ele chegou, pensou, raciocinou, avaliou... Eu não vou, como uma andorinha sozinha não faz verão, né? Nem se diz. Especialmente trabalhando com a ilegalidade
né, como pauta de Não, toda a sua decisão. Eu acho que como presidente do Supremo, ele teria algumas prerrogativas. Perdendo o cargo da presidência, ele provavelmente ficaria Perderia isolado. a força, Não, ele ficaria isolado. ficou totalmente isolado. Para mim é muito simples, ficou É. com vergonha de ver a sua decisão. Agora, eu acho o seguinte, dessa história, no artigo que nós vimos, eu acho que ele sai, mal comparando, como o Pelé, né? Quer dizer, sai na alta. Sai no Do momento... ponto de vista da população, Ele saiu num momento inteligente. Ele sai na alta. Porque se ele Estrategicamente, sim. Estrategicamente. É para não se desgastar. É verdade. Bom, mas encerramos assim esse primeiro bloco, porque já extrapolamos um pouco o tempo, não é? Mas de alguma maneira esse assunto sempre rende assim essas inferências a respeito das decisões, né, do STF e como isso repercute na sociedade. Legal. Vamos encerrando o primeiro bloco. Fique conosco, não sai daí, vamos ao intervalo, voltamos logo, rapidinho na sequência para falar sobre Copa do Mundo. Não tem jeito, vamos falar sobre Copa e as repercussões aí, Neymar e o desempenho, o desenvolvimento da seleção brasileira, se é que vai conseguir ir adiante até a final. Voltamos já. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Muito bem, de volta, segundo bloco, contraponto agora para falar de Copa do Mundo. Hoje estamos gravando o programa, é importante ressaltar isso, antes da semifinal, né? Antes do jogo contra a Alemanha. Então não podemos ainda falar sobre efeitos e consequências pós-jogo da Alemanha. Mas é importante a gente ressaltar isso para quem nos assiste neste momento, né? Mas podemos falar sobre o que aconteceu até então, não é? Sobre da Copa do Mundo, a falta do Neymar ou não, né? Acho que a gente pode iniciar esse bloco por ali e depois levar para outras instâncias, não é? Outras questões importantes que têm chamado a atenção com relação ao certame. Tu falaste o ou não porque ele pode jogar a final, é isso? Não, eu acho que ele quer dizer se o Brasil vai sentir falta se o Brasil dele vai ou sentir não. falta dele, é isso que eu quis dizer. Eu vi um comentário de que ele teria interesse em participar da final, que a gente acha impossível, improvável, dada a alguns gravidade da lesão. especialistas quiseram aplicar nele uma injeção antidor e que daria a ele condições porque essa de jogo. vértebra não impediria dos movimentos e tal, Isso. né? E há uma outra, digamos assim, uma outra linha que não é a da CBF. A da CBF diz, não, ele não tem condições, precisa ficar parado de 3 a 6 semanas. Mas tem uma outra também dizendo que, na verdade, ele já tinha um problema ali, não é? E que a ajoelhada, na verdade, não foi a ajoelhada que causou. Agravou. Exatamente.
Tá? E Bom, tem também a teoria da conspiração. exato, é mais ou menos nessa linha que nós estamos trazendo. Mas essa teoria da conspiração está desde antes da essa Copa, está desde antes né? da Copa. Essa a gente Essa pode teoria relativizar. Eu já descarto essa teoria, porque... Se bem que Bom. era quase que previsto que os caras iam caçar e estavam caçando o Neymar Exato. e que a coisa ia Chegar a esse descambar sem dúvida. numa né? gravidade. Né? Durante a Copa toda, o Neymar foi o jogador mais visado da sim, seleção, mas com motivos, né? Porque ele é o grande craque da seleção Mas brasileira no nível de Por que habilidade. não quebram o Messi? Por que não entram desse jeito no Messi? Mas é o porque ele é Messi. mais pesado, ele é mais forte, Não, porque mas ele... entram. Mas entram também. Entra, o Só que o Agora, Messi, mas é diferente. Começa um só pouco que mais o Messi, além de apanhar, ele também bate. Né? No último jogo da Argentina, o Messi... Ele bateu. Eu acho que ele não se Ele mexe bateu. tanto quanto o Neymar, né? Eu acho que ele Com a bola. retém a bola um pouco menos, talvez. Mas Não sei. com a bola... Ele toca um pouco mais a bola. Ele fica mais com a bola. Né? O entendi. Messi tem mais essa característica de grudar a bola no pé, e fazer fila. E fazer fila e passar quando achar conveniente. Mas realmente uma pena que o Neymar ficou fora, porque sem dúvida ele vai fazer muita falta, né, para a seleção brasileira. Então, né, não dizendo o resultado, mas... Acho que o Thiago Silva também vai fazer Thiago falta. Silva que também, O Thiago né? Silva faz Acho falta. O Dante, não sei se alcança o nível do Thiago Silva, É. mas é acho jogador que- alemão de equipe, Joga- né? Bayern de Munique. E joga mas- com 6 jogadores da Alemanha, né? O Dante. Isso. Então ele vai jogar contra os amigos, vamos dizer assim, ou pelo menos companheiros de clube, né? Mas só O que, que pode ser só interessante. que eu acho que está sendo exagerado essa lesão do Neymar, né? Porque... Exagerada olha, a lesão ou a exploração? A exploração midiática, e aí Porque, eu na verdade, concordo. isso aí é Eu concordo. vamos colocar que é um acidente de trabalho, né? Aliás, de novo, né? O caso da FIFA tem 2 pesos e 2 medidas, né? No caso do Luizito Da Soares... mordida? No caso do Luizito Soares, que nós discutimos aqui, até acho que o nosso programa tem grande repercussão porque ajudou a FIFA a revisar Com certeza. a punição. Acho que Foi os nossos por isso, argumentos claro. aqui, não vou Com dizer que foram certeza. meus os argumentos, né? mas realmente é um absurdo. Mas o comportamento da FIFA realmente é difícil de entender, né? Veja só, então, comparando o caso do Luizito Soares, tudo bem, o juiz não puniu, sequer deu cartão amarelo, e depois a FIFA se reúne, os conselheiros lá da FIFA, e dá uma punição exemplar. Tal como pro Luizito aconteceu Soares. com o Neymar, não levou Não, cartão. agora com o Neymar é exatamente o oposto. Porque com o Neymar, a FIFA não puniu o jogador da Colômbia e está argumentando que não puniu o jogador da Colômbia porque o juiz não deu cartão amarelo, não fez advertência, não colocou nada na súmula. E nem etc. vai punir. Mas né? eu acho que E são nem vai lances punir. diferentes. Não, Eu acho mas- que são lances diferentes, situações Mas diferentes. tu Vê não que acha a que postura esse dele- lance aqui eu acho muito pior do Mas Neymar qual é do a que em diferença relação ao que tu Luizito? enxerga? Não, aqui, Alexandre. e o que ele fez com o joelho do Hulk? Muito pior. Pois né? é. E com o joelho do Hulk? Ele Aquilo colocou foi- a perna foi lá no joelho também do Hulk. Já coisa pra do mim é cartão jogo. amarelo aquilo. Tem uma coisa. Sempre. Tem uma Alexandre. coisa. A seleção, isso pouco a gente está falando, né? A seleção brasileira, no primeiro tempo, caçou os jogadores da Colômbia. A seleção brasileira foi a seleção que mais bateu entre todas as seleções da Copa nesse último jogo. Isso. Foi, eu acho que Quantidade de faltas foi 50 e nas tantas quartas. faltas. O Mas- Brasil mas teve não mais foram de 30. faltas graves, foram faltas. Não, né? mas é que isso é uma Em cima do mudança. James Rodrigues? Isso é uma mudança. Não, mas é Caçado, uma gurinho. determinação do Filipão. Sim, Depois sim. do episódio do jogo anterior, em que o Brasil jogou muito mal contra o Chile. Né? Não, agora vamos bater, porque Então, não sei o quê. Aí- Mas é isso para mostrar que o jogo ele foi um jogo pegado como um todo. Né? A seleção da Colômbia ela tem essa característica. Ela tem a característica tem também de jogadores, bater. tem jogadores mais habilidosos que o Chile, por exemplo, Ela bate. mas não sabe bater direito. Como o Chile sabe bater. Quando o cara saltou, ele dobrou o joelho. Foi isso que atingiu a Não, e Versus. foi num lance E que era para um ele não Messi fez um tinha lance sentido parecido nenhum. no- Ele foi lá no nosso campo e não É, tinha mas- porquê. mas Foi, aí- foi no recebimento da bola pelo mas Neymar, não tinha aí por é que que fazer isso. Mas aí é que eu Aí que acho tá, que, que não tem que... Eu concordo com o Alexandre, não foi uma coisa... premeditada. Né? Porque isso a gente vai um ver... lance de jogo. Por exemplo, a gente vê que, por exemplo, o Robin da Holanda, ele leva muita falta, mas na maioria delas ele salta. Porque os caras vão para consegue arrebentar escapar, né? ele, porque não tem como parar o E cara. tem que saltar. Ele tem que Tem que saltar. saltar. O Neymar porque senão- também tem que saltar, pois é que tá. Critica o Neymar porque ele é um caicai, que nem o Robin, né? Mas ele E cai pra são, pra se mas- escapar, tentar se Mas o escapar, problema né? do Neymar é que ele salta e depois ele faz cena, né? Ele faz cena. Mas Mas o Robin também faz. Aí ele vira artista, esse é o meu problema. Mas não vejo como não entender como grave ou como falta de cuidado no mínimo e falta de atenção no jogo, porque o cara veio
contra aquele que estava mas de aquilo ali é um costas para acidente ele, de recebendo trabalho, a bola, é um acidente e de levantou trabalho. o joelho, sabendo que o joelho ia pegar nas costas do jogador. É. Quem joga, mas o cara, quem está às vezes- dentro do campo, sabe esse controle. Mas o cara tem que salta ter. para ter impulso, às vezes acontece. Ele veio Mas, muito mais rápido na bola, né? Eu Ele vi que a veio, velocidade ele veio estava em correndo, não tinha como frear, o Neymar estava de costa. Pois é, e agora, no lugar do Neymar, né? A especulação do final de semana inteiro da mídia é quem será a seleção. Esse é um problema. Eu só O queria, Felipão joga com 16 jogadores, estaria jogando com várias alternativas agora nos treinos. E fazendo o segredo, né? Se é Ramires que entra no meio, se vai ser Bernardo lá na frente. Isso se mostra duas coisas. Né? O quê? Primeiro que ele está, de certa forma, perdido. Né? Porque ele está perdido. Ah, sim. Né? Isso nós já discutimos semana Isso, passada. né? Então, O Brasil não tem esquema tático definido. Esquema tático e também não se treinou um time sem o Neymar. Né? Então, o time sem o Neymar vai jogar com que peças? Inclusive, lendo reportagens que adoram fazer essa questão histórica, né? E também são processos e conjunturas diferentes, mas quando o Pelé se machucou em 62, no segundo jogo, né, que o Amarildo entrou, né? E o Amarildo, o processo foi o grande Substituiu a destaque altura. da Copa, né? Juntamente com o Garrincha. E aí se coloca, bom, mas aconteceu isso naquela Copa de 62, vai acontecer novamente. Mas o grande jogador da seleção saiu. Só que não dá para comparar esses... Isso é para vender a notícia. Uma das coisas que mais... Claro, pra vende vender, notícia, Uma das mas, coisas mais né? irritantes que tem na televisão, dos apresentadores e tal, são essas estatísticas. Estatísticas em futebol não quer dizer absolutamente nada. Entendeu? Não é porque foi assim. Está aí a um Costa jogo, Rica. Eu acho, por exemplo, Alexandre, que futebol só para não dizer, é mais arte do que ciência, do meu ponto de vista. Porque nós estamos discutindo isso daqui. Se um jogador muda tudo. Entendeu? E o que é? É a arte, é o peso do artista que pode alterar. E a gente está vendo que, no caso dessas seleções, há muito equilíbrio do ponto de vista tático, na minha opinião. O que está mudando isso? É a arte. É quando tu tem o Messi, quando tu tem o Robin, quando eventualmente tu tem o Neymar. Se bem que nos últimos 2 jogos o Neymar não fez diferença. O último jogo, necessariamente, o Neymar não foi destaque de maneira Não, e alguma. contra o Jogou Chile muito também. mal. Contra o Chile jogou mal. Jogou muito mal. Não fez falta, eu diria, Alexandre. Talvez faça falta no sentido. A presença do jogador que causa preocupação à zaga, ao meio-campo, que fica mais em cima dele, deixa mais espaço lá Não, pro e que Fred, pode decidir talvez. o jogo numa jogada. Concordo nesse esses, sentido. esses jogos são tão fechados, claro, tem equipes... erros, assim como o caso da Colômbia ali, que deixou sozinho, mas de um modo geral, a defesa da Alemanha, a Holanda, são defesas fechadas, assim, que não tem uma oportunidade no normal do jogo. Tem que ter um lampejo do craque que define a E partida. fisicamente as equipes estão muito parecidas também. O professor Alexandre estava fazendo uma previsão, já que o programa é antes do jogo, né, de que o Brasil estaria, né, na final. Eu sonhei. Mas não é científica. Contra a Argentina, não é científica, né? Eu não sei se é contra a Argentina, mas provavelmente, eu sonhei que nós passávamos pela Alemanha, né, que nós passamos pela Alemanha. Por quê? Porque essa dificuldade tática já se viu de outras tantas Copas. O Brasil nunca foi um primor em esquema tático, mas eu vi naqueles momentos assim do sonho que o pessoal se superou exatamente por esse sentimento de indignação e de necessidade de mostrar que o conjunto ainda é muito bom sem o Neymar. Então, que eles se superaram e fizeram um excelente jogo. Eu né? quero deixar na dificuldade, ganhar na dificuldade, mas conseguiram ganhar e passar da Alemanha. Essas previsões para a final, para o terceiro bloco, tá bem? Mas falando sobre a Alemanha, a posição muito interessante. O que a Alemanha... O que nós poderíamos hoje, antes do jogo da Alemanha contra o Brasil, o que nós poderíamos destacar de qualidades superiores ao Brasil, Alexandre? Compactação, né? Um time compacto. Um time Organização. organizado, né? Ele é organizado e compacto, né? Então... Porque o Klose, que é o goleador, também está sumido na Copa. Mas tá em final de carreira esse aí. Não, ele tá jogando para fazer o gol, para passar o... Esse já era. Exato, Tá porque nessa. ele não tem nenhuma... O Thomas Miller está mais dinâmico que ele. Mas decaiu também. Mas também nos últimos jogos não tem feito nada, né? O que tem melhorado na seleção alemã é justamente a questão do meio-campo ali, porque com a compactação, né, o time todo recua, defende, E todo organiza avança. e ataca. Então é uma seleção dificílima. Isso me lembra o Barcelona com aquela estratégia que logo foi quebrada. E eu acho que diante dessa compactação, dessa organização, dessa disciplina, nós temos o Brasil completamente desorganizado e indisciplinado. E que é a característica do brasileiro e que quebra os modelos. Pois Mas se a gente fosse olhar... E tem sido assim. O senhor está olhando isso do ponto de vista positivo, então.
Quer dizer, nós somos organizados e essa desorganização... E retrospectivo, porque quando que nós fomos absolutamente organizados no futebol? Talvez nunca. Não me lembro Não disso. sei também. Não, eu acho que o Brasil... eu acho que nesse sentido, acho que o Ferroni tem razão mesmo. O Brasil nunca foi um primor, assim, de esquema tático e tal. Talvez na época do Parreira, mas eu acho que não dá para comparar com esses times. Aliás, falando nessa questão tática, né, ou técnica, uma coisa muito interessante surgiu no jogo da Holanda e da Costa Rica, né? Isso daí vai mudar muito a impressão que se tem em relação aos pênaltis, né? Que foi uma coisa inusitada no último científica. minuto. Pois é. Vamos dizer. Bom. Sim. Essa foi baseada. Não, mas é que... não, Pesquisas quantitativas. é que nem a economia. Eu acho a mesma coisa do futebol e da economia, entendeu? É muito mais arte do que ciência, entendeu? Mas tem uma parte científica, não vamos dizer que não tem. É óbvio que... Tomou uma decisão. Né, porque quanta gente se envolve em pesquisa sobre futebol e tal. E a gente chegou a um requinte que, por exemplo, eu acho que caiu o queixo assim, da imprensa, de um modo geral, quando o treinador, que não é o treinador da Holanda, não é um cara muito simpático, a imprensa não gosta dele. Meio desconhecido, de um modo primeira geral. Copa da vida dele. E aí, no último minuto de jogo, ele entra o goleiro, só para defender pênalti. Até então a gente costuma dizer, não, porque o pênalti é loteria, porque o goleiro se adiantou. Eu falei até no último programa aqui, eu, na verdade, para mim, não é mérito, eu disse, mas eu mordi a língua. Não é mérito do goleiro. Não é mérito do goleiro, até falei, a trave foi mais importante. Você tem que dar um prêmio ou não prêmio para a trave. Porque uma goleira enorme, né, e o atacante está ali de frente para o crime, com a experiência dele, a incompetência dele se ele não fizer o gol. Mas isso tudo agora, a gente vai ter que começar a revisar. Eu, pelo menos, vou fazer isso. Né? Porque aí entrou um goleiro, né, da Holanda, só para pegar pênalti, substituiu, uma coisa que nunca eu vi, não sei se já aconteceu no futebol, e ele acertou os 4 cantos. Então, algo de científico teve isso, né? Pois é isso. Não é só a estatura. Começou a colocar que é mais arte que se... até que você baseou na estatura. Depende do lugar, né? Claro. Eram 8 centímetros a mais. Não, mas estatura é por 1,93 ele tinha. Mas o outro tinha 1,85, 86, era pouca coisa. A escolha o Dida aqui é pegador de pênalti mas também. é envergadura, né? Era experiência também do outro, pelo que eu vi. Mas a escolha de um único E o canto... terceiro goleiro, não era o segundo. Mas aí entrou um elemento, um fator psicológico também, entendeu? Porque... A calma. Não, porque a Costa Rica não estava preparada, entendeu? Aquilo ali mudou tudo. Exato, Aquilo ali os jogadores já deu um... E o goleiro provocou os ataques. Claro. Todos os Mas isso todo mundo faz. Aqui no Brasil os goleiros fazem isso. Mas não pode. Fazem. O Vitor faz muito. Costa Rica não fez nada. Mas a escolha de um único canto... Mas foi inteligente. É tão preciso. Mas ele variava de canto e o goleiro acertava. Não bateu tudo num canto só. Foi inteligente ou teve sorte? Não, é porque ele esperava. Aí que tá. Geralmente o goleiro se atira num canto antes do atacante bater. Tenta adivinhar. Eu me lembro dele ter escolhido um canto diferente. Não, o goleiro ele espera até o último momento. Para bater. E depois ele se atira. Praticamente ele já sabe a direção da bola. Pelo tamanho dele dá para fazer isso. O tamanho dele dá para fazer. Bom, o segundo bloco nosso foi preenchido. Nós temos que avançar para o terceiro, onde podemos falar de previsões para a final e também vamos falar sobre uma reportagem interessante que rolou ontem no canal de televisão a respeito do tráfico de ingressos, né, de cambistas e de sujeitos que fazem conexões no mundo inteiro para vender ingressos, inclusive com valores que chegavam na estimativa da polícia a 912 milhões de reais. Né? Então, um valor fora do comum. A reportagem circulou ontem na grande mídia brasileira e nós também vamos poder falar um pouco sobre isso. Voltamos depois do intervalo. Fique com a gente. Há situações que acontecem além do mundo virtual. Desligue-se e não compartilhe esse vídeo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos e escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão,
que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Tudo que é ensinado na infância reflete no futuro. Por isso, o projeto Acorde com Arte atende crianças que dependem da sua ajuda para aprender ainda mais sobre arte e educação. Assim, vamos construir uma sociedade cada vez melhor. Ligue 32 13 5368 e faça sua doação. E no fim de tudo, Pipa e Vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! De volta, terceiro bloco do Contraponto, agora sim para a gente avançar no debate a respeito da Copa, especialmente sobre as prospecções, não é? O que podemos inferir a respeito da final, não é? E nós temos pela frente, se o Brasil passar, não é? Pela Alemanha, então nós temos que falar nessa linguagem aqui, pois estamos gravando antes, mas o Brasil passando a final encara duas grandes seleções. Uma que foi vice-campeã nas duas últimas Copas, a Holanda. Na última. Na última Copa? Tá, tudo bem. Mas sempre chegou. E a Argentina, que há 24 anos não chega a uma semifinal. Me permitam inferir esse número. Mas são as informações que eu tenho, há 24 anos, né? Quer dizer, a Argentina há muito tempo, na verdade, não avança numa Copa. E ela é, na verdade, um calcanhar de Aquiles, talvez um calcanhar de Aquiles para nós brasileiros, mas não para o resto do mundo, me parece, Alexandre. Eu não sinto a Argentina, eu não sinto a Holanda preocupada. Eu acho que a Holanda está preocupada com o seu futebol. Com o seu futebol. E com um possível, talvez assim, deslanche um pouco mais eficiente do futebol do Messi. Não sei, mas não vejo a equipe da Argentina capaz de ganhar da Holanda. É a minha opinião. Eu concordo com esse ponto de vista, porque a Holanda, na verdade, pode achar que contra a Costa Rica era um jogo que teria que ser fácil pela desproporção de forças, né? Mas em futebol, e até a Costa Rica vinha surpreendendo e jogou heroicamente, quer dizer. E além disso, teve muita sorte, porque isso conta bola do travessão e tal. Então, não acho que a Holanda jogou mal. Eu acho que jogou muito bem. Que eu tenho percebido, assim, claro que a Holanda... Coisas do futebol, eu acho que se criou uma expectativa na Holanda exagerada. Quando a Holanda ganhou da Espanha, foi 5, né? Foi de 5. Quer dizer, achou que a Holanda ia dar de 5 em todo mundo. Isso não existe futebol. Aquilo foi uma circunstância especial. E um descontrole, assim, inclusive emocional. Da Costa Rica, né? Mas a Costa Rica, por isso que eu estou dizendo, podia ter ganhado de 3 ou 4, não faria diferença. Se fizesse um, entrava um monte. A gente sabe disso em futebol. Mas é que aí, psicologicamente, a Costa Rica se fortaleceu. Eu acho que a Holanda vai muito forte. Eu acho um cara, olha, o Sneijder voltou a jogar, que ele não estava jogando, e aquele cara faz uma diferença enorme. Não é só o Robin no time da Holanda. Não é só o Robin, não. E já a Argentina, nesse último jogo, eu achei que a Argentina teve o controle do jogo, todo o tempo. Foi a melhor partida da Argentina na Copa, eu acho. Teve o controle, mas mais assim, porque eu achei que a Bélgica, no meu ver, decepcionou, entendeu? O Higuaín jogou muito bem. É um time muito jovem e eu acho que a Bélgica não jogou para ganhar mesmo. Eu acho que se acovardou. Mas dentro dessa linha de raciocínio, né, eu concordo, professor, eu acho que a Bélgica não teve força, na verdade, para ir para frente, fazer o ataque. Assim como a França também não fez contra a Alemanha. Foram duas seleções que se contentaram com as quartas de final. Né? Agora, eu discordo, né, do ponto de vista não de torcida, né, porque eu gosto do bom futebol, né, e por isso que eu gosto também da seleção argentina, porque, né, a gente fala futebol dentro de campo, a gente fala futebol fora de campo, né? E a torcida argentina nos estádios aqui no Brasil é um sucesso. Né?
torcendo, né, de uma forma muito mais animada que a torcida brasileira, inclusive, né, o que é triste para nós, porque se a gente for ver, né, a Copa é aqui no Brasil, né, na Argentina, até nós falávamos aqui no intervalo, parece que a torcida brasileira, pelo menos essa que está indo ao campo, não gosta de ver o bom futebol, porque o bom futebol é ver as melhores seleções, mas a torcida fica torcendo para que as melhores seleções saiam, entendeu? Supostamente com aquela ideia, não, porque aí esses times não vão enfrentar o Brasil, vai ficar mais fácil para o Brasil. Mas deveria ser o contrário. Talvez com aquela reflexão de, vamos dar a chance para um time pequeno. Ou por simpatia, como a Costa Rica, né? Mas um país pequeno, singelo, não tem simpatia, mas eu acho que já é se colocar numa posição de inferioridade. Quando tu torce para a seleção pior, pode ser, jogar contra o Brasil, porque tu não está confiando muito no taco do Brasil. Bom, a verdade é que nós não temos, assim, em termos de seleções, nada de notável, né? Assim como deu de 5 na Espanha, não fez um gol na Costa Rica. E ganhou do México faltando 3 minutos então, para acabar o jogo. Notáveis, ninguém está fazendo nenhum futebol notável, talvez. Penso apenas que tenhamos Neymar, que não está mais, e Messi, que podem surpreender. E vamos também botar na conta, assim, que eu acho que esse exagero. Neymar também nessa Copa vai ficar para a próxima. Ele ficou devendo e muito. Eu também acho. Acho que ele jogou nos 2 primeiros jogos. Não vamos dizer que ele virou herói agora porque se machucou. Mas ele foi muito caçado também, né? Mas nas partidas que precisava ele definir, ele não definiu. Muito parecidos, Chile e Colômbia, perfil de nível alto. Não, e jogar contra Camarões, fazer 2 gols contra Camarões, mas aí mas são jogadores que se distinguem realmente dos outros, né? Agora, podia desencantar, entendeu? Mas é uma hipótese. Agora, se nós pegarmos a Argentina, qual é o melhor adversário para o Brasil para uma final, Alexandre? Para a final é a Holanda. Se o Brasil chegar da final, por que, a Holanda mas a Argentina já é nossa freguesa. Mas há alguns jogos. Eu também discordo do Alexandre. Eu acho que a Argentina teria sabe por quê, Alexandre? Porque teria um peso psicológico. Eu também acho. No Brasil. Um peso psicológico. Porque, veja, a Argentina é nossa vizinha aqui. A Argentina não ganha de Tem essa rivalidade, só no futebol, né? Essa rivalidade. E o que é mais que eles têm o melhor futebol, Maradona é melhor que Pelé é melhor que Maradona. Esse tempo. Então, tu tem o quê? Uma pressão maior em relação à Argentina. E a torcida deles está aqui. A torcida deles está aqui. E uma pressão grande sobre a seleção brasileira. Então os dois vão entrar pressionados. Agora a Holanda vai jogar, mas... A Holanda vai jogar a vida dela, porque quer ser campeã de uma vez. A Holanda também está pressionada porque nunca foi campeã. Mas a maioria, vamos dizer assim, não é a quantidade de gente que vai ter no estádio proporcional à Argentina e ao Brasil. Mais em nível de torcida, sim. Mas não é o esporte nacional da Holanda, né? É um esporte tradicional, mas não é como o nosso aqui e nosso da Argentina também, né? Que futebol é tudo para todos. Por isso, eu achei o futebol da Argentina displicente. Mas achei eles assim, vamos jogando, daqui a pouco, se a bola entrar, entrou, o Messi vai fazer a diferença. Eles apostam. Eu não sei, eles apostam muito nele, me parece. O Di Maria é o melhor jogador para mim, o Di Maria foi o melhor jogador da Argentina até agora. Na hora que eu assisti todos os jogos da Copa, e agora não joga mais. Vai jogar, mas joga, se for a final, joga. Bom, se for a final, joga, né? Tem essa questão. Mas eu ainda aposto que a Argentina, ainda apostaria na Argentina. Vai entrar o Agüero, que joga bem para mim também. O Agüero. O Higuaín jogou muito bem a última partida. Tinham tirado ele da Copa já tinham tirado. Mas é porque tiraram ele da Copa? Ele era casado com a filha do Maradona, está em litígio, entendeu? Por isso que tiraram ele do time. Resolvendo questões particulares. Por isso que tiraram ele do time. Mas agora o Maradona parece que não estou querendo nem que o Maradona venha no estádio, então, porque brigou com a associação, a Federação Argentina de Futebol lá. O Alexandre defendia a Holanda, por que assim, Alexandre? Apenas... Qual é a diferença? Em nível técnico. Não, eu vejo assim, tudo bem que tem fatores extra-campo. Tem o Snyder que está recuperando o futebol que até então não estava deu 2 na trave, presente, jogo, sem dúvida, né? Muito bem. Tem o Robin que é um velocista, né? Absurdo. Mas por outro lado, né? A gente vai ver o esquema da seleção holandesa, né? É um esquema que favorece a seleção brasileira porque eles jogam muito para frente. Então isso vai permitir que o Brasil faça aquilo que, pelo menos faria, né, com o Neymar. Agora, o Neymar tem que reestudar isso, né?
Porque o Brasil, sendo atacado, teria possibilidades de maior chegar... facilidade de penetração Isso. no gol. A Argentina é um time distinto, né? Um time mais fechado, ainda que não tenha defesa muito boa. Pois é, não tem defesa nenhuma, eu acho. Não, mas tem, mas aí que tá. Não, eu não sei. É uma coisa que... E aquele goleiro não me inspira nenhuma. É uma coisa que se fala que, bom, a Argentina está sem defesa. Não, realmente, se tu for comparar as defesas clássicas da Argentina, sem dúvida. É a pior de todos os tempos. É a pior. Mas sendo a pior, ela sofre muito poucos gols ainda. Mas também. Bom, pode ser, ponto de vista. E os goleiros, foi interessante que um ponto de vista. O professor destacou o goleiro da Costa Rica, o goleiro da Holanda. Mas essa é a Copa dos goleiros, né? É a Copa dos goleiros. E tem o da Alemanha, né? O goleiro... O Neuer, grande goleiro. Neuer é um líbero. Comparado a quem? Comparado a um grande jogador da Alemanha, o Beckenbauer. Não foi o goleiro do México que se consagrou? Também, o Show foi muito bem. Só contra o Brasil, né? Porque da outra... depois ele não foi tão... Não fez muitas defesas. Mas ele não dá, foi contra a Holanda, né? Acho que foi contra a Holanda. A Holanda esmagou, né? Depois que eles foram... Eu acho que uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, o Robert, eu acho um jogador sensacional, né? Porque não é só o velocista, que nem o Alexandre falou, ele tem uma habilidade de drible em alta velocidade. Isso é uma coisa... E tem mais rara, né? E ele, quando a bola não chega nele, não é que nem o Fred fica parado esperando a vida inteira a bola chegar lá, não vai chegar... Ele vem buscar. Mas o Messi tem isso também. O Messi também busca. Circula no campo, né? De um lado para o outro. Não tem mais centroavante clássico agora. Pois é, o Fred é uma questão que eu não tenho solução para ele. Há quem diga que o Barney... E nem pro jogo. Eu não tenho solução pro ataque da Há quem diga que o Barney pergunta para ele o que ele anda fazendo na Copa. Essa dos Flintstones. Mas eu não... Aí que tá, eu discordo. Eu acho assim, eu não acho que o Fred seja ruim e nem o jogo. Eu acho que o esquema tático não os favorece. Pode ser. Vamos ver agora. E agora é a hora da verdade. Porque agora, sem Neymar, ou eles aparecem ou não há futebol. E aí eu vou lamentar a falta do Luiz Fabiano. Alguém poderia perguntar, que esquema tático? Que esquema tático? Pois é, o senhor está querendo... Talvez essa seja a melhor parte. Você está querendo desmoralizar o Filipão ou o meu comentário? Descaracterizar a minha opinião. Eu não consigo, por mais que eu veja esquema tático nenhum ali, entendeu? Porque o cara... Por exemplo, tu pega assim, cobrador de falta. O zagueiro cobrador de falta. É o craque da Copa até agora. É o craque da Copa. Mas parece aquela história... Não, como eu estou jogando bem, eu sou melhor, deixa que eu bato. Para mim é mais ou menos isso, sabe? Não é um negócio... organizado, os dois zagueiros quem é o batedor e tal. O último jogo, os dois zagueiros brasileiros fizeram um gol, né? Quer dizer, vamos depender do zagueiro, será, para uma final, Alexandre? O problema é que é isso, né? O craque da Copa é um zagueiro brasileiro, né? Pois é, E enquanto liderança, também... Mas que outro jogador brasileiro nós podemos destacar? Assim, o Oscar jogou muito bem o primeiro jogo, sumiu nos outros todos. Sumiu. Isso todos, né? Mas é que o esquema... O Marcelo tem jogado bem. Ele tem que desarmar, ele não é esse tipo de jogador. Não? O Oscar, no caso, né? O Oscar é um jogador de criação e hoje ele tá um jogador de desarme, entendeu? Nem é muito a dele, assim. E a substituição do lateral ali, o Maicon, o meu xará lá, não me agradou muito. O Maicon não me inspira confiança. Mas afinal, quem vai entrar no lugar do Neymar, que eu acho que está faltando? Não, acho que não está definido ainda, né? É que não está, a gente vai ficar no chutódromo. Vai ficar no chutódromo e vai errar. Porque... Mas tu aposta em quem? Tu aposta em quem? Parece que vai jogar o Paulinho. Eu aposto o Paulinho avançado e com a entrada do Luiz Gustavo, Ramírez e Paulinho. E o Bernardo? E o Oscar. Não, o Bernardo no segundo tempo, lá depois dos 30, porque ele é muito leve. Se estiver perdendo ou empatando, acho que bota o Bernardo. Tá entre o William e o Paulinho, penso eu. Pois é, o William entrou mal. Bateu um pênalti que se bate na várzea, eu diria assim, me desculpa, mas a insegurança estava nos olhos dele. Na várzea se chuta com mais segurança, inclusive. Porque sem pressão. Sem pressão. É interessante que a gente vislumbra já o jogador, o jeito dele chegar. Mas aí é que... Como é que escala um jogador desse, quer dizer, que recém está entrando, está frio, também. Quer dizer, nunca bateu. Agora joga junto. Ele estava tão nervoso que ele errar o gol, né? Quer dizer. O William e o Oscar jogam juntos, é isso? No Chelsea. No Chelsea, né? Tem mais alguém do Chelsea aí? O Ramírez? Tem o Davi Luiz? Não. Agora não. Não, agora ele saiu. Ele saiu agora. Pois é, e a aproximação de Oscar com o Davi Luiz sim, é no Chelsea. O Davi Luiz zagueiro do Chelsea. O Chelsea está bem. Mas então, William e Oscar não conseguiriam fazer uma boa dobradinha ali? Mas acontece que assim, lá um substitui o outro, né? Eles não jogam juntos exatamente. Eles, né? Ou tá jogando um, ou tá jogando o outro. Um substitui o outro. Então eles não jogam juntos, é isso? Seria isso.
Bueno, e o placar? Pelo menos né? uma. E o placar? Não, interessante. Mas, enfim, o placar para a final? É. Podemos chutar alguma coisa? Se o Brasil passar? 2-0 Brasil. 2-0 Brasil em cima de quem? Quem Da vai para a Alemanha. final? Da semifinal. Não, semifinal. Ainda tem outro programa até a final. É, até a final nós temos um programa, não dá para chutar ainda. 2-0. Mas eu ressaltava não tem antes... outro programa até a final. Nós temos... É semifinal. domingo. Ah, é verdade. É domingo. Tem razão. Não Tem tem. razão, tem razão. Porque... Quando que vai ser? Vai ser no domingo já? Amanhã e domingo. E aí termina, Dia 13, não é isso? Dia 13. termina a Copa do Mundo. Eu acho que, né, eu torço para que a seleção brasileira seja campeã. Ah, eu também. Sem dúvida. Tenho né? fé, tenho esperança. Mas assim, né? Vou torcer. Com pesar, eu acho que a final, o Brasil não vai chegar à final, né? E a final vai ser Alemanha e Argentina, 2-1 para a Alemanha. E você vai torcer para quem? Puxa vida, vai acertar no bolão, hein? tá falando quem jogou no bolão. Você hein? torceria para quem, né? Como é que tu nessa... Quem é que ganha? A Argentina. Quem Alemanha que para ele. A Alemanha ganha da Argentina. Alemanha Não, ganha da mas Argentina. o que ele está falando, na verdade, é uma pesquisa histórica quase, porque a Alemanha, sempre que ela chega, ela leva. Ela leva. Pois é, interessante. Mas outro assunto que eu chamei a atenção antes na chamada do segundo para o terceiro bloco era a questão do trabalho do cambista de um argeliano, é isso? Um argelino. Um argelino, muito bem, vamos recorrer aqui à língua portuguesa correta. Um argelino que estaria intermediando a reportagem ontem à noite, não é? Num dos principais canais de TV do país. Na Rede Globo, não tem problema, nós aqui dizemos isso, até uma boa reportagem, podemos assim destacar, abrindo um cartel ou uma espécie de máfia dos ingressos, não é? Onde ele, com conexões do mundo inteiro, lá eles nos apresentaram na reportagem telefonemas, documentos que comprovam aí a circulação de ingressos para pessoas do mundo inteiro que venham ao Brasil para assistir a Copa, ou vieram, e ingressos que estavam sendo vendidos a valores de 12, 11 mil reais e para a final de até 50 mil reais. Né? E esse sujeito com contatos muito interessantes, não só aqui no Brasil, mas também fora, inclusive com a possibilidade aí, a investigação da polícia e do Ministério Público, né, brasileiro, com contatos dentro da FIFA. Sim, um funcionário envolvido. Um funcionário envolvido. Provavelmente. Agora não foi para frente. Não tem como Para fazer. atingir grandes números tem que ter Não tem como fazer sem alguém da organização FIFA envolvido. com certeza. Não tem como fazer. Não tem. Pois é, essa questão me chamou a atenção mais uma vez, quer dizer, a FIFA veio para o Brasil cobrando o chamado padrão FIFA e o que mais tem chamado a atenção em termos de pontos negativos são duas coisas relacionadas à FIFA, quer dizer, primeiro uma suspeita aí de fraude ou de envolvimento de um sujeito, nós não podemos afirmar nada ainda, as investigações estão em andamento, e as arbitragens, que estão também se revelando e se tornando um dos assuntos mais discutidos e debatidos pela carência, pela fraqueza. Mas Michael, e o pior não é isso, eu acho que a gente discute assim, se um juiz ele erra, né, ou eventualmente até já discutimos aqui o juiz, a possibilidade dele ser comprado, vamos dizer, né, um juiz poderia eventualmente fazer, mas o que a gente está vendo é que parece que é uma orientação da FIFA, né, porque todos os juízes estão agindo mais ou menos dessa maneira. Agora, por exemplo, ninguém dá cartão amarelo. E ninguém dá pênalti quando é pênalti. E a mesma coisa. A mesma falta fora da grande área. Então, isso está muito complicado, essa participação da FIFA. Tá bem. Bom, mas a gente encerra esse programa com uma expectativa positiva aí da mesa, né, dos professores, e agradecendo a eles, aos professores aqui que sempre nos prestigiam nesta mesa do Contraponto, agradecendo a sua presença também aí do outro lado em casa, nos prestigiando, nos acompanhando semanalmente aqui no programa. Você que pode sempre mandar sua pauta, seu comentário através desse endereço, esse endereço eletrônico que está aí na sua tela. O programa que está disponível no YouTube e vai ao ar através do canal 15 da NET, não é? Aqui na TV Unifra, sempre às quartas-feiras, também na sexta-feira e no domingo às 23 horas, às 11 horas da noite. O agradecimento também à equipe da TV Unifra, não é? Ficam os agradecimentos e o desejo aí de que o Brasil avance até a final, que sejamos campeões. Muito obrigado mais uma vez, até o próximo programa. Tchau, tchau.